Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Justus, tá? Eu vim falar aqui sobre a questão da digitalização, tanto na questão da digitalização como profissional, né, do indivíduo, também como a questão da digitalização das empresas, tá? Vou me apresentar brevemente para os que não me conhecem, tá? Meu nome é Luiz Fernando Justus, eu tenho 47 anos. Sou sócio de algumas empresas na área de tecnologia, marketing digital. Trabalho com isso, há 25 anos. Sou um dos pioneiros no mercado digital, dentro do Brasil e já desenvolvi inúmeros projetos, de software, de startups, para grandes empresas, comércio eletrônico, enfim, inúmeras áreas, né. E para vocês entenderem como que eu vim para esse mercado, eu sou engenheiro mecânico, eu fiz Universidade Federal do Paraná e eu vi nascer a internet dentro da universidade. Eu estava lá quando o pessoal plugou a internet, dentro do laboratório de informática do meu curso. Então eu acompanhei o início de toda essa transformação que a gente vive hoje, né, e depois disso eu percebi que esse seria um caminho sem volta e comecei a direcionar o meu lado profissional para essa área de tecnologia. Inicialmente, eu trabalhava na área técnica, da área técnica eu fui para a área comercial, e da área comercial eu fui para a área de marketing, e da área de marketing acabei montando uma agência de digital, em 1999. Então, desde 1999, eu sou empreendedor e, como falei antes, vivenciei vários projetos, várias situações aí de mercado. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é, é sobre essa questão de digitalização, como hoje o mercado se encontra, né? Porque a gente vive um momento de primeiro, vivemos um momento sui generis aí nos últimos tempos, né. Eu tô aqui, gravando essa live aqui com vocês dentro do meu quarto, né, porque toda a minha empresa está em quarentena, e assim como eu acredito que boa parte de vocês estão aí em resguardo por conta de toda essa situação de coronavírus, né, e muitos aí preocupados com, como o mercado vai se comportar, como que vai ficar, como a minha empresa vai estar funcionando daqui um mês, daqui 2 meses, se eu vou manter o meu emprego, se eu vou manter os meus clientes, eu acho que está todo mundo preocupado com isso aí, né. E e aí, então, eu comecei a pensar sobre como que abordar esse tema, e eu quero trazer o tema bem para uma realidade, eh, pequenas empresas, uma coisa não muito, divagando, falando de alta tecnologia, falando de Vale do Silício. Eu quero trazer isso aqui para quem está no dia a dia, no mercado, né. E quero compartilhar algumas experiências com vocês que eu tenho vivido nas últimas 2 semanas e coisas assim que mostram o quanto tem, abertura e possibilidade para crescer profissionalmente, para, trazer soluções para esse mercado. Então primeiro quero contar uma historinha para vocês do seguinte: então, estamos nessa época aí de empresas trabalhando de portas fechadas, pessoas reclusas dentro dos seus lares e algumas incertezas no ar, né. Mas vou voltar um pouco antes de tudo isso acontecer, vou contar uma história para vocês. Eu gosto muito de relógios, tá, e sou meio compulsivo, assim, para comprar e ter relógios, eu gosto bastante disso. E esses dias eu entrei no site de uma empresa local, aqui de Curitiba, que é uma empresa muito idônea, que tem
aí mais de meio século de existência, uma empresa muito tradicional. E que coincidentemente, a minha empresa havia feito as plataformas de e-commerce dessa empresa. Essa empresa tem várias marcas e a minha empresa havia feito as plataformas de e-commerce dessa empresa. E eu vi que eles tinham lá um determinado relógio que eu gostaria de ter, e mandei uma mensagem, procurei no rodapé da empresa, eu não quis comprar online, eu queria saber um pouco mais, queria saber, eu sabia que nem todos os modelos que estavam apresentados no e-commerce, que eles tinham outros modelos, porque eles utilizavam o estoque de uma loja, eles têm várias lojas. E aí eu entrei, busquei no rodapé, vi que tinha um número de WhatsApp para contato, e eu mandei um WhatsApp perguntando sobre determinado modelo de relógio. E passou um dia, ninguém respondeu aquele WhatsApp. Passaram-se 2 dias, ninguém respondeu aquele WhatsApp. No terceiro dia, eu pensei assim: "Poxa, o dono da empresa não tem noção que isso acontece". E como eu tinha convivido com o dono da empresa durante a fase de desenvolvimento das plataformas de e-commerce, eu tomei a liberdade de mandar um WhatsApp para ele relatando que eu tinha feito um contato com a empresa dele pelo WhatsApp que estava dentro no rodapé do site dele e que ninguém havia me respondido. E em 2 minutos eu já tinha recebido resposta do atendente no WhatsApp. Então, provavelmente ele fez uma correria lá dentro, reclamou para a pessoa responsável e essa pessoa me respondeu. Mas aí me surpreendeu o seguinte, a pessoa simplesmente me respondeu dizendo que aquele produto que eu perguntei, não tinha estoque, e ponto. Aí eu peguei, fiz um print da minha tela e mandei pro dono da empresa falando o seguinte: "Olha, simplesmente me responderam dessa forma. Tipo, ok, se você não tem esse produto em estoque, com certeza tem N outros produtos em estoque, similares, da mesma marca, etc. E aí eu perguntei para ele assim, poxa, qual que é o padrão? Novamente, 2 minutos, entra a pessoa perguntando, me atendendo de forma melhor, e por fim eu acabei me direcionando até a loja e comprando um, um relógio da marca que eu queria, comprei. Mas o que que essa história tem a ver? Você perceba que você pega uma empresa, como eu falei, é uma empresa de mais de meio século, é uma empresa que existe, se não me engano, há 60 anos, que tem várias lojas, lojas nos principais shopping de Curitiba e até fora de Curitiba, em outras cidades. Super mega tradicional, com certeza uma expertise gigante de comércio, de varejo, né? Está no mercado, estão no mercado há muito tempo, sobreviveram aí a crises, a governos, a N situações, uma empresa próspera, mas essa empresa não sabe trabalhar um canal digital, ela não sabe, ela não sabe dar um atendimento para o seu consumidor de uma forma satisfatória, né. Nesse caso, a situação foi o seguinte: negligência total. Eles simplesmente não, me deram uma atenção. Aí eu vou para o outro extremo. O outro extremo, assim, empresas também com bastante tempo de mercado, que eles querem vender, 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 e eles acham que o negócio deles é, eh, simplesmente jogar oferta e empurrar oferta para o consumidor, né. Pô, eu fico muito chateado quando, de repente, alguém entra no meu WhatsApp, que eu não conheço, tá me oferecendo um imóvel, e de repente começa a me mandar plantas, prospecto de imóveis que eu não pedi, ou tá me oferecendo um veículo, ou tá me oferecendo um novo plano de telefonia para minha casa, para minha empresa. Isso de forma invasiva, de forma agressiva, né. Então, a gente vê 2 extremos. De um lado, as pessoas negligenciando totalmente o cliente, e do outro lado,
as empresas, importunando o cliente e jogando um monte de informações para esse cliente sem ele pedir. Então, o que que eu estou percebendo hoje, é que a gente tem um ferramental disponível para trabalhar, mas a gente não encontra qual que é o tom de voz ideal para eu, poder trabalhar esse ferramental. E aí, eu estou falando isso levando para uma área de vendas, tá? E eu imagino o seguinte, né, como hoje a gente está dentro de várias empresas, o que eu percebo também que existe uma dicotomia entre, o operacional, as pessoas hoje que trabalham, e os próprios empresários, os próprios empreendedores, né. Eu estava fazendo um raciocínio antes de entrar nessa live, eu nasci em 1972, tá. Então, esse ano eu faço 48 anos, aí eu peguei, fiz um degrau disso aí, imaginei o seguinte: tem alguém que nasceu em 1982. Essa pessoa já tem ou fará 38 anos. Alguém que nasceu em 1992 já tem ou fará 28 anos. A diferença da minha geração, de uma pessoa que nasceu em 1972 por uma pessoa que nasceu em 1992, é que eu, praticamente, não fui toda a minha história acadêmica, toda a minha história de educação foi sem internet, né. Então eu tive contato com internet, eh, pós-estudo, pós-educação, né. Agora quando você pega alguém já nascido em 1992, essa pessoa, ela, teve todo a sua história escolar, toda a sua história de educação, já tendo contato com a internet. Então essa geração, 2 gerações pós a minha geração, e pessoas como essa, pessoas nascidas em 1992 até mais jovens, tem várias dentro da minha empresa trabalhando comigo, eu convivo com várias pessoas dessa geração, são pessoas que efetivamente nasceram numa era pós-internet, né. E o que eu percebo hoje, dentro dessa dicotomia, né, e eu dei exemplo dessa área comercial, um atendimento via WhatsApp, que ou ele é totalmente desconsiderado, ou ele é feito, excessivamente, agressivamente, invasivamente, eu percebo o seguinte, que essas gerações hoje estão tendo dificuldade de se comunicar e de entender o momento de cada uma. Se de um lado hoje, por exemplo, eu estava conversando com um cliente, uma empresa também de grande porte aqui de Curitiba, e ele comentando comigo que a crise não assustava ele, que essa situação de coronavírus não assustava porque o vendedor, que menos tempo tinha dentro da empresa dele, estava lá há 15 anos. Então ele tinha vendedores experientes, ele tinha vendedores, treinados e vendedores com uma carteira gigante de cliente. E nesse dia eu conversava com ele o seguinte, que ele precisava pivotar a estratégia dele para trazer esses contatos para um canal digital, para um chat, para um WhatsApp, para alguma coisa nesse sentido, para que durante esse período ele continuasse recebendo leads interessados, para que ele pudesse manter a estratégia comercial dele, eh, viva, né, e que a partir do momento que normalizasse toda essa situação, ele retomasse o negócio dele, mais rápido possível, porque ele estaria conversando com pessoas que têm interesse nos produtos que ele vende, porque ele estaria entendendo o mercado dele, mesmo as pessoas não indo para o ponto de venda dele, né. E aí eu vi essa história até meio soberba, tipo, o vendedor mais antigo, tem mais de 15 anos de empresa. Saldo, a empresa está fechada, né, não tá, as portas estão fechadas e eles simplesmente, cancelaram toda a mídia que estava sendo feita e provavelmente eles vão ficar aí
15, 20 dias, essa é a projeção deles, né. Sinceramente não é a minha projeção, eu acho que esse período vai ser mais longo do que 15, 20 dias. Eu acho que a gente vai passar aí pelo menos, 1 mês e meio nessa realidade, né, sendo otimista. E daí voltando, as pessoas hoje, os profissionais, eles não entendem esse ferramental, tá. Eles não percebem que existem ferramentas disponíveis para que eles possam continuar, eles possam, eh, melhorar performance, eles possam, trabalhar melhor o modelo de negócio, eles continuam insistindo no mesmo modelo de negócio que eles tinham há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás, né. E isso é uma questão até que os livros de gestão, eles falam que hoje quem não inova e quem não acompanha essas transformações, essas empresas vão morrer. Eles chamam isso de darwinismo empresarial, né. É a lei de Darwin, quem não se adapta ao novo ambiente vai morrer. E detalhe, esse novo ambiente é um novo ambiente que te surpreende a cada semestre. Então você não está preparado para o próximo semestre, porque ele pode ser muito diferente do que você está vivendo hoje, né. As pessoas não conseguem prever, quem previa, quem previu a situação que a gente está vivendo agora? Quem da que está aqui, ó, vamos aproveitar o chat aqui, vou começar a ser mais interativo, mas da galera aqui que está conversando, quem imaginou que nós estaríamos como estamos nessa semana? Em casa, trabalhando em casa, eh, a velocidade diminuiu, as prioridades são outras, né. Então, dentro desse cenário, como que eu me viro, como que eu me transformo? Então, gente, eh, voltando aqui para o meu raciocínio de transformação digital e falando dessa dicotomia entre gerações, é que de um lado eu tenho uma geração, que é a minha geração, ou até de pessoas mais velhas, né, que não nasceram nesse ambiente digital e que tem uma dificuldade muito grande de entender que as coisas se transformam muito rapidamente. E do outro lado, eu tenho uma geração de pessoas 20 anos mais jovem, mas efetivamente dentro do mercado, ocupando cargos relevantes dentro das empresas, que também têm um conhecimento de área digital, mas não têm uma vivência de base para entender o que elas estão aplicando, né. Porque é o seguinte, não basta hoje você pegar e colocar toda a tua vida dentro de aplicativos, se você não tem e não entende o conceito que está por trás do que você está usando. Então, você tem que, além de, ser uma pessoa que usa e trabalha hoje a digitalização, mas você tem que entender o conceito que está por trás daquilo, né. Eu acho interessante, vou dar um exemplo, nós temos o Pipefy, que é uma startup aqui de Curitiba, hoje uma grande empresa e de bastante sucesso, e tudo que o Pipefy fez foi pegar um conceito de gestão de produção e processos, lá do início da década de 50 do pós-guerra, e transformar isso num aplicativo, e mostrar o quanto isso, pode ajudar na melhoria da eficiência e da gestão de qualquer processo. E no final tudo é processo, né. Então o que que ele foi? Ele te deu um suporte em metodologia para que você pudesse gerenciar isso aí. Mas quem hoje não entende de onde vem esse processo, não vai aplicar isso de forma legal. A pessoa tem que entender o que é um Kanban, por que que ele funciona daquela forma, o que que ele vai trazer para você, em termos de retorno, né. Então voltando lá, na ideia da dicotomia, eu vejo hoje um mercado com polarizado, com pessoas pensando old school e pessoas tentando pensar de forma mais moderna, mas faltando uma base de conhecimento para que gere um lastro para que as coisas aconteçam de forma efetiva, né. Então, dentro desse contexto, eu vejo as coisas, funcionando, mas funcionando de forma precária, funcionando de forma,
vazia. Então, vira um sprint curto de insucesso e frustração. O que eu acho interessante hoje, como que eu enxergo hoje na questão de educação, é você efetivamente trazer uma mentalidade moderna, né, onde você traga todo o ferramental que o mundo digital te proporcione, mas ao mesmo tempo te dando o lastro de conhecimento e a base de conhecimento que você sempre vai ter para poder progredir. Então aqueles velhos conceitos, eles continuam sendo necessários no mundo de transformação digital. Não basta simplesmente você conhecer software, você, conhecer os aplicativos, você ser moderninho, você ter o cabelo azul, você ter o cabelo vermelho, você ser cool ou não ser cool. Você tem que ter um lastro de conhecimento. Efetivamente, você tem que ter esse lastro para que as coisas possam, funcionar. Então, isso vale para tudo. Então, em qualquer segmento de negócio, ele se torna importante. Ontem eu tive uma reunião com, o head de um grande escritório jurídico aqui do estado. E eu fiquei bastante impressionado em perceber que é esse cara, que é um profissional, que deve ter aí quase 10 anos a mais que eu, era uma pessoa tão antenada, em tecnologia e gestão quanto eu. E ele, a gente começou a conversar sobre o que ele pretendia implantar dentro do negócio dele e como eu enxergava o negócio dele, e a gente percebeu o seguinte, que pensávamos muito parecido, né, que a melhoria, o retorno, positivo do negócio dele só se daria a partir do momento que ele melhorasse os processos da empresa, né. Não bastaria ele investir em marketing, porque qual é a primeira ideia de todo mundo? "Poxa, eu preciso crescer, eu vou investir aonde? Eu vou investir em marketing, eu vou investir em comunicação". Aí quando você investe em marketing e comunicação, o que que você faz? Você agita o mercado e você atrai pessoas para o teu negócio. Então, a partir do momento que você, investiu em marketing e comunicação, você atrai leads para o teu negócio. Aí você atrai leads, aí vai cair sempre naquela história do inbound marketing. Vai ter a pessoa que vai ter a consideração pelo teu produto ou serviço, ela vai, conforme for o interesse, ela vai adensando isso até virar ou não cliente da tua empresa. Dentro disso, a maioria das pessoas vem e sai, né. Se vamos dizer que você atraiu 1000 pessoas para você gerar 10 clientes, vamos dizer que a tua taxa de conversão foi de, 1%, né. Imagine o seguinte, para você ter essa taxa de conversão de 1%, quanto você investiu em marketing e comunicação? E essa lógica, ela é a mesma para quem tem loja física, para quem tem loja online, para quem tem empresa de serviço, para quem vende imóvel, para quem vende carro. Ela é a mesma. Você faz marketing e comunicação, você atrai essas pessoas para dentro da tua loja, para dentro do teu e-commerce, para dentro do teu site, para dentro do teu WhatsApp, para dentro de onde for, e aí você vai ter uma taxa de conversão, né. E no final, você vai ter um custo de aquisição de cliente, né. E esse custo de aquisição é baseado dentro do teu investimento em marketing. A maioria das agências, a maioria dos departamentos de marketing, eles estão muito mais preocupados no investimento em marketing do que em melhorar essa taxa de conversão. Porque a partir do momento que você melhora essa taxa de conversão, você, potencializa esse investimento em marketing. Então, olhar para o funil de vendas, pensar em como você ser mais eficiente dentro disso, é muito mais rentável do que você ficar investindo só em mídia, em marketing e comunicação. Então, esses 2 pontos, eles são importantes. Aí voltamos, mas o que que isso tem a ver com transformação digital? Tem a ver pelo seguinte, você precisa hoje
trazer ferramentas para melhorar o teu processo. E vendas, ela é também um processo. Então, se você não tem hoje, um trabalho, uma ferramenta bacana para gerenciar teus leads, a tua eficiência não vai ser boa. E a partir do momento que você não é eficiente no teu trabalho, o teu custo de aquisição, ele é muito mais alto. E esse custo de aquisição, contabilmente, ele vai, eh, impactar na tua rentabilidade. Quem é mais eficiente tem custo de aquisição menor, tem custo de marketing menor. No final, essa empresa, ela é mais rentável. Então, voltando, a digitalização melhora a tua eficiência. As empresas precisam ter ferramental para ser mais eficiente. A gente hoje vive num momento aonde tudo se comoditizou. Tudo é parecido. Os notebooks, os celulares, os carros, as TVs, tudo virou commodity. Então, quando tudo vira commodity, a margem, ela diminui. Então a gente tem as empresas hoje trabalhando com margens menores de lucro, aonde essas empresas precisam brigar para melhorar o seu resultado, sendo eficiente na operação, tá? Então eu peguei um exemplo aqui, marketing e vendas, né? Porque o marketing tem como objetivo vendas, né? Tem como objetivo branding e tem como objetivo vendas. Então, eu sendo hoje mais eficiente na minha operação de vendas, eu melhoro a minha rentabilidade. E como eu consigo ser mais eficiente na minha operação de vendas? Eu consigo ser mais eficiente na minha operação de vendas quando eu estou digitalizando o meu processo. Porque é muito simples. Parem para pensar o seguinte: vocês são vendedores, tá? E todo dia a tua empresa coloca 5 leads na sua mão para você ligar, para você oferecer o produto ou o serviço que você está vendendo. São 5, somente 5. Ao final de uma semana, esses 5 se transformarão em 35. Ao final do mês, esses 5 se transformarão em 150. E ao final de um ano, serão 1.800 leads que passaram pela sua mão. Moral da história, quando você estiver na terceira semana, os 35 leads da primeira semana, eles serão náufragos. Você não vai ter capacidade de estar lembrando e fazendo follow com 35 leads que estão lá atrás. Então, é nesse tipo de gestão de processos que é importante você pensar como que eu vou manter aceso e vivo os leads da minha primeira semana, né? E eu posso estar na sétima, na oitava, na 12ª, tudo depende, porque na questão de conversão desses leads, depende do produto que você está vendendo. Tem produto que é o seguinte, o cara chegou, perguntou, comprou. Mas tem produtos que o tempo de vida de negociação para aquele cara comprar o teu produto, ele é longo. Por exemplo, um serviço é uma contratação longa. Muitas vezes o cara dá um contato num ano e vai fechar um ano depois. Um imóvel, o tempo de compra é longo. Ninguém sai hoje assim: "Ah, hoje eu vou comprar um apartamento", e o cara vai lá e vai comprar um apartamento, né. Ele considera, ele vê inúmeros, imóveis até ele chegar na decisão de qual imóvel ele deseja comprar. Então, para você manter isso aí, você simplesmente precisa fazer uma gestão eficiente de processo. E aí, para fazer uma gestão eficiente de processos, você precisa, número um, ter um software para te dar um apoio nisso, e número 2, ter conhecimento de como gerir um processo. Então, novamente, a gente chega naquele ponto. Eu preciso da digitalização, mas eu tenho que ter um lastro de conhecimento. E voltamos à dicotomia das gerações. Uma geração que estudou para ter informação antes de ter digitalização, e uma geração hoje que está muito preocupado na digitalização, mas não está preocupado no conhecimento de como utilizar aquele processo, aquele software, aquele sistema, tá? Eh, e aí voltando lá na história do escritório jurídico que eu estava comentando com vocês,
foi muito grato a surpresa de perceber, o quanto, essa pessoa valorizava isso e quanto ela enxergava tudo isso, né. Por outro lado, ela não sabia como fazer. Ela tinha ideia, mas ela não sabia como aplicar. Até meia hora antes de eu entrar na live, ela estava me perguntando, eh, o que tipo de software para usar na parte de telefonia, que tipo de software para usar na parte de CRM. Então, eu vejo assim, existe hoje uma oportunidade no mercado para, a gente se posicionar como profissional, para ser esse profissional que entende o lado do digital, mas tem o lastro do conhecimento para aplicar as ferramentas do digital e como empresa, eu vejo assim, existe uma oportunidade gigante no mercado para você, aproveitar tudo que o digital traz e dar uma visão moderna para o teu negócio, tá. Você trazer hoje porque o que acontece, empresas novas, startups, vêm com uma mentalidade, eh mais aerada, né, ela vem com a mentalidade nova, ela tá mais ligada em tudo isso, né. E algumas têm enorme sucesso, muitas não. A peneira é bem fina, né, poucas passam para essa peneira de sucesso. Mas eu vejo assim, existe uma oportunidade de grandes empresas, de empresas tradicionais, se valerem de todas essas técnicas, de todas essas ferramentas, para continuarem tendo sucesso. E é isso que me preocupa, sabe, é sair dessa arrogância do meu vendedor mais jovem, tem 15 anos de casa, e entender que há espaço para melhorar. Há ferramentas para você buscar no mercado, há conhecimento para você, trazer para o teu negócio, para fazer com que o teu negócio seja mais eficiente, seja mais rentável, e que você perpetue, né. Eu sempre coloco dentro dos meus projetos que existem 3 pilares para sustentar a prosperidade, né. 3 pilares e uma base. Existe um pilar de branding, marketing e experiência, né, que sustenta os valores da tua marca, a percepção da tua marca e como a tua marca chega para o mercado, né. Pilar de branding, marketing e experiência. Existe um pilar de vendas e performance, né, porque você não consegue hoje ter, sucesso se você não consegue vender o teu produto ou serviço, né. Ou se o teu produto ou serviço ele não é viável economicamente, também não adianta vender e o teu produto ser mais caro do que você vende. Então você precisa ter um pilar de vendas e performance. Se você não tiver um pilar de boas vendas e performance, não adianta você ter a marca mais bonita no mundo. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é um pilar de inovação e tecnologia, né. A inovação, ela é importante para te gerar sobrevivência, porque os cenários mudam muito rapidamente, né. Tudo que é verdade hoje não é verdade amanhã. Eu há 9 anos eu dou aula na aldeia, 9 anos. E dentro desses 9 anos como professor, eu vejo o quão grande é a transformação, né. Eu vi os cenários mudando. Na parte de comércio eletrônico, por exemplo, eu vivenciei situações de dizer que moda não se vendia pela internet, e hoje moda é um dos artigos que mais se vende pela internet. Eu vivenciei a era em que o Mercado Livre, vendia tijolos, e hoje o Mercado Livre é um canhão de vendas. Eu vivenciei a era dos marketplaces, que eles não existiam, simplesmente não existia marketplace. E hoje marketplace, ele está mudando toda a cadeia de negócios, toda a cadeia da indústria, né, inclusive criando situações tipo a indústria vendendo direto para o consumidor final, através dos marketplaces, mudando regras de negócio, regras, da economia que elas eram quase imutáveis. Então, o que eu percebo é o seguinte, não existe paradigma que não pode ser quebrado, né. Nessa nova era do digital, a gente entende que, vocês, eh, têm muitas oportunidades e muitas maneiras de reinventar o seu negócio. Então era essa a palavra que eu gostaria de compartilhar com todos, né, contar um pouco dessa experiência, contar um pouco dessa vivência de mercado. Queria agradecer quem participou, tá, se alguém quiser deixar alguma pergunta, quiser trocar alguma ideia,
Fique à vontade, eu permaneço na sala mais um pouco aí para a gente, conversar. Obrigado, tá? Até mais, pessoal.